Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 13. Chegamos ao versículo 12. João 13, a partir do versículo de número 12. O que nós temos aqui agora é a aplicação prática daquilo que o Senhor fez anteriormente, quando Ele lavou os pés dos 12 discípulos na última ceia. O que nós vimos anteriormente, e aqui eu darei um breve resumo, na parte inicial do capítulo 13 do Evangelho de João, o Senhor, Ele tornou conhecido para seus discípulos que a sua provisão de amor, ela faz com que o fracasso em nossa caminhada não permita que desistamos de seguir no deserto desta vida, porque Ele nunca nos abandonará. E a provisão do seu amor, então, nos lembra disso. Do seu cuidado para com os seus, do seu amor para com os seus. E você vai notar isso naquele propósito central que declara o que Jesus Cristo falou a Pedro quando ele disse assim que não deixaria o Senhor lavar os seus pés. Lembrem-se, Jesus disse a Pedro: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Então, João vai fazer esse registro para nos lembrar que lavar os pés é um imperativo se todo filho de Deus deseja manter sua comunhão com Cristo. A graça nos deu um lugar em Cristo, uma posição em Cristo. O apóstolo Paulo fala sobre isso: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Agora a verdade, ela vem até nós e o que ela faz? Ela trabalha em nós para manter cada um de nós nesse lugar em Cristo. Nós somos salvos para a glória de Deus, mas nunca esqueçam, irmãos, salvos para a glória de Deus, e em nossa peregrinação neste deserto, nós somos santificados para a glória de Deus. Então, o resultado desse ministério do nosso Redentor é declarado no versículo 10, lembrem-se, versículo 10, o Senhor Jesus declara: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Essa foi a resposta de Jesus depois que Pedro entendeu, na exortação do Mestre, o seguinte: se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem participação comigo, você não tem parte comigo. Lembrem-se do que eu expliquei sobre esta palavra na língua grega. É a mesma palavra para comunhão. Partir, participação. É a mesma palavra. Pedro entende na hora, porque o que é que está acontecendo ali? Você tem uma mesa onde os discípulos estão com ele e o que Jesus participa com eles, pão e vinho. Logo, depois da exortação de Cristo, qual é a reação de Pedro? Senhor, não lava só meus pés não, me lava todo. Jesus então vai dizer no verso 10, olha novamente por favor: quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Uma referência ao traidor. Nós sabemos disso. Aqui você tem uma indicação da dupla lavagem para o crente. Uma de toda a sua pessoa e a outra apenas de seus pés. A primeira acontece uma única vez. A completa, a lavagem completa. A segunda, ela precisa ser repetida diariamente. Porque uma parte importante da liturgia da Igreja de Cristo, desde a antiguidade, é a confissão de pecados. A confissão de pecados lembra isso a mim e a você. Quem convoca você para adoração? O Senhor. Por isso que você vem. Não é o pastor que está lhe convocando, nem os presbíteros. Eles fazem isso presentes no meio do povo
por ordem de Cristo. Quando você é convocado e você entra por essas portas, o que é que o Senhor vai lembrar a você? Seus pés estão sujos. Onde você passou a semana? Por onde você andou? O que foi que você fez? Você precisa lavar os seus pés para entrar na minha casa. Confissão de pecados. Quando confessamos os pecados, o que acontece na prática? Os nossos pés são lavados mais uma vez. Uma vez lavados, qual é a declaração do Senhor Jesus? Vocês já estão limpos. Você não é lavado mais por completo? Lembrem-se, a palavra de Deus lembra isso. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele fala sobre isso. Ele diz, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns de vocês foram. Mas vocês foram lavados, mas vocês foram santificados, mas vocês foram justificados em o nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do vosso Deus. Uma vez por todas isso ocorre. Essa é a lavagem que nos purifica de todo o nosso pecado. É a lavagem que nos regenera, que nos faz nascer de novo. Mas existe uma lavagem que ela, sendo distinta, ela vai lembrar então que o Senhor Jesus, Ele trata conosco todos os dias. Lembrem-se, irmãos, uma vez Arão e seus filhos, quando consagrados para o sacerdócio, Êxodo e Levítico falam sobre isso, eles precisaram de uma purificação completa. Mas lembrem-se, essa purificação só aconteceu uma vez. Depois, toda vez que Arão e seus filhos, os sacerdotes, eles iam servir ao Senhor e ao povo no tabernáculo, eles só precisavam lavar na pia as suas mãos e os seus pés. Qual é o conceito? Eles já estavam purificados, mas no viver diário, eles precisavam ter os seus pés limpos. Então, o sangue nos lembra dessa purificação única que nos reconcilia com Deus, e ele aponta para essa volta ou esse retorno para Deus. A água aponta para a santidade. Então, uma lavagem fala sobre a expiação dos nossos pecados, a outra trata da nossa purificação moral. Então, do que é que nós vamos ver hoje a partir do versículo 12? A segunda sessão do capítulo 13 aí do Evangelho de João. Como eu disse aos irmãos, Jesus está fazendo agora aqui uma aplicação prática do que ele havia acabado de fazer por seus discípulos, lavado seus pés. Ele vai sugerir claramente que havia um sentido espiritual no que ele realizou, lavar os pés dos seus discípulos. Ele vai perguntar no versículo 12, compreendeis o que vos fiz? Veja como é interessante isso. Ele vai dizer, vocês estão entendendo o que eu fiz por vocês? Ele vai dizer então expressamente que agora eles deveriam fazer o mesmo com os seus companheiros. Eles deveriam lavar os pés uns dos outros. Ele vai lembrar que se eles se esquivassem de um serviço tão humilde e ao mesmo tempo tão nobre, ele os lembraria de que ninguém, além dele, seu mestre, Senhor e Salvador, havia feito tanto por eles. Ele então vai adverti-los, dizendo que se eles soubessem isso, eles seriam bem-aventurados por fazerem o que Jesus estava ordenando. A presença do traidor ali deve ter chamado a atenção deles, por conta daquela situação. Porque antes Jesus já havia predito que ele iria traí-lo, iria abandoná-lo. Havia um desertor no meio deles, mas certamente se tornaria mais vivo quando eles presenciassem Judas entregando o seu Senhor nas mãos de seus inimigos. A fé dos demais, então, não poderia vacilar. E ele, então, vai encorajá-los. Lembrem-se, agora você tem uma série de palavras de instrução, exortação e conforto para os discípulos do Senhor. Restavam
poucos dias para o seu sofrimento, morte, o seu sacrifício, e ele então vai conferir a eles esta grande dignidade. Façam como eu fiz com vocês, uns com os outros, e vocês serão bem-aventurados se fizerem isso. Vamos olhar então o texto, a partir do versículo de número 12, eu vou ler até o versículo de número 20, e depois nós vamos tratar com ele. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, no verso 12, observem, é importante lembrar mais uma vez que durante a ceia, o Senhor Jesus se levantou e o que foi que ele fez? Depois de ter lavado os pés de seus discípulos, ele tomou as vestes que lhe pertenciam, colocou-as novamente sobre ele e voltou para a mesa. Quando Jesus lavou os pés de seus discípulos, ele deixou o lugar da comunhão como se estivesse interrompendo aquele momento para uma obra necessária que ele precisava fazer e que os seus discípulos deveriam reconhecer. Então, recapitulando aqui, ele se levanta durante a ceia, ele se cinge para um novo serviço e ele vai lembrar que isso envolveria a sua obra sacrificial. Ele precisaria derramar o seu sangue por seus discípulos, mas após derramar o seu sangue, não seria necessário que ele morresse mais uma vez. Seu sacrifício seria único, perfeito, mas a lavagem de água pela palavra, ela deveria continuar. É o que acontece sempre, irmãos, quando nos reunimos para adorar o Senhor. Veja, ainda que a sua devoção diária seja importante, e na devoção diária o Senhor faz isso com você, ainda que a sua devoção em família seja importante, e o Senhor vai fazer isso com você e a sua casa, nada substitui o que o Senhor faz e opera pelo seu Espírito, através da lavagem de água pela palavra, na adoração. Porque é na adoração que ele reúne todo o seu povo. É na adoração que ele promete derramar sobre o seu povo copiosas bênçãos. Ele não nos salvou para que vivêssemos sozinhos, isolados, distantes. Ele nos salvou para que caminhássemos juntos como um povo que foi salvo pela graça de Deus. Você então aqui está vendo como o Senhor, ele está lavando os pés dos discípulos para marcar em suas mentes aquilo que seria feito por eles diariamente. Ele não está aqui falando da obra sacrificial, mas ele está falando daquilo que continuaria após a sua obra. Ele está lembrando que a contaminação que os seus discípulos contrairiam em sua caminhada, vida, ministério, necessitaria de constante purificação.
Então o que é que ele faz? Após o momento em que a ceia ela ocorre e ela é celebrada, e no primeiro momento ele lembra deste sacrifício perfeito e único, da sua expiação que estava prestes a ser feita, pão e vinho, símbolos do seu corpo e sangue, que seria dado por eles, partido por eles, derramado por eles. Ele se cinge, ele se retira da mesa, ele se dobra aos pés de cada um deles e ele vai purificá-los. Ele se coloca aos pés dos seus discípulos para lavá-los. Assim como o Senhor disse no passado a Israel: tu me fizeste servir com os teus pecados. Assim Jesus também diz ainda hoje o mesmo a nós. Ele nos serve por sua palavra e ele lava os pés de seu povo em sua caminhada diária, purificando-os de seus pecados. Observe que todos os discípulos precisavam disso, e do mesmo modo o Senhor Jesus convida a todos os seus discípulos hoje para que coloquem os seus pés em suas mãos santas continuamente, para que sejam purificados de acordo com o seu pensamento, a sua verdade a respeito do que é pureza. Jesus é o único capaz de nos julgar de acordo com o padrão perfeito do santuário. Vocês lembram o que o sacerdote fazia? Ele precisava julgar a pessoa se ela estava pronta, purificada, limpa, cerimonialmente para adorar a Deus. O que você acha que é aceito diante de Deus todo domingo em sua presença para adorá-lo? Porque o seu Redentor, Jesus Cristo, é aquele que continuamente julga o seu coração de acordo com o padrão perfeito do santuário. Quem pode se apresentar diante do Senhor livre, com mãos limpas e coração puro? Ninguém. Sem um Redentor, absolutamente ninguém. Mas aqueles que se achegam na presença de Deus com Cristo, eles têm a garantia de que são recebidos pelo Pai. Veja que depois que o Senhor Jesus ele lavou os pés de seus discípulos, ele então vai tomar as suas vestes e ele vai... parece-nos que aqui é como se ele desse um tempo, no versículo 12, do que ele fez. Ele retorna à mesa, ele se assenta com eles e ele então faz a pergunta: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Dá para a gente imaginar a cena. Os discípulos estão admirados com o que Jesus acabou de fazer. Pedro, como sempre, o que falava impetuosamente, ele fala por todos, certamente, os que não conseguiram dizer palavra alguma. Jesus, então, depois se assenta, todos estão olhando para ele, e ele, então, vai lhes ensinar o sentido daquelas coisas. Veja que esta é a continuação do que nós já lemos no capítulo 13, quando nós tomamos o versículo 4, por exemplo, que é o registro da atitude de Jesus em se preparar para lavar os pés dos discípulos. Ele então primeiro faz isso e depois ele volta para a mesa. Lembrem-se, a ceia fala de comunhão, por isso ele se levanta da ceia. E aqui você tem um primeiro e mais profundo significado, irmãos, desse movimento de Jesus. Ele deixou o seu lugar de cabeça da mesa. Ele deixou a sua posição por um momento do alto, onde ele esteve desde toda a eternidade, onde ele era o deleite do Pai, onde ele desfrutava de perfeita comunhão com o seu Pai e o seu Pai com ele, o Filho. Mas ali agora a lição era muito importante e profunda para os seus discípulos. Ele se despojava da sua glória, o cabeça da mesa, glorioso Senhor, aquele que deveria ter os seus pés lavados por nós. Ele estava fazendo justamente um movimento que nenhum de seus servos esperariam.
ele assume a forma de servo. Mas a ceia, lembrem-se também, aponta para um memorial de sua morte. Nós sabemos disso. A ressurreição e o despojar de suas vestes iriam apontar para um pensamento mais adiante com respeito à sua ressurreição. Mas aqui notem, o movimento do Senhor está apontando para aquilo que brevemente ele iria fazer. Ele primeiro lava os pés de seus discípulos, é um sinal do despojamento de sua glória, o assumir a forma de servo, mas depois de completar a sua obra, o que ele faz? Ele volta para a sua posição. Veja, irmãos, isso é muito importante para a gente entender o que acontece na adoração quando nós celebramos a ceia do Senhor. Se entendemos esse movimento, não vamos mais enxergar Jesus Cristo de forma tão comum e vista em nossos dias. A celebração da ceia hoje deve nos lembrar do que é Jesus Cristo hoje, ou da posição que ele assumiu hoje, ressurreto, glorioso, ou como a história da igreja aponta, no domingo de hoje, o que nós rememoramos, a ascensão do nosso Salvador. Ele ascendeu gloriosamente aos céus. Então, essa não é uma mesa para tristeza. Essa não é uma mesa para que nos envolvamos em um sofrimento pelo que Jesus experimentou por nós. Sim, há um lugar para refletir e meditar sobre isso, mas entendam, o movimento final, quando nós chegamos na mesa do Senhor, é esse que nós estamos vendo em João 13. Ele volta para a mesa, ele se veste, e a posição agora dele é aquela que ele tinha com o Pai. Ele assume a sua liderança e ele diz: vocês estão percebendo o que eu fiz? A ação dele agora lembra o que seria o estágio final de toda a sua obra sacrificial. Cristo não permaneceria sobre o domínio da morte, nem a morte poderia dominá-lo. Ele ressuscitaria triunfantemente ao terceiro dia, e não somente isso, ele ascenderia gloriosamente aos céus, e é assim que a igreja de Cristo deve vê-lo. Esse é o sentido, por exemplo, nas igrejas protestantes, que ainda usam alguns símbolos permitidos. Por exemplo, uma cruz vazia. Qual o sentido da cruz vazia para o protestantismo? É diferente de como Roma entende. Na cruz romana você tem um Cristo ali morto. A ideia é de que ele ainda permanece ali. O conceito sacramental para nós da ceia é diferente. Nós sabemos o que ela significa, mas nós sabemos que também anunciamos a sua morte até que ele venha. Por que a cruz é vazia? Porque ele não está mais lá. Por que a cruz é vazia? Porque ele ressuscitou. É um símbolo caro para nós? É. Mas não o será se nós mantivermos ali a figura de um Cristo ainda morto. A celebração da Santa Ceia para nós, então, ela é viva, ela é vibrante. Nós devemos entender isso. Ele volta para a mesa, ele não sai para lavar os pés dos discípulos e fica ali. Ele volta para a mesa porque ele cumpre a sua obra sacrificial, ele morre pelos pecados de seu povo e ele volta e senta. Ele está conosco, ele preside a cerimônia. Ele é o cabeça da mesa. Os discípulos, então, estão prestes a ouvir algo sobre isso. Jesus está prestes a explicar, pelo menos em parte, e impor aos seus discípulos o que acabou de fazer. Mas, antes disso, reflitam ainda um pouco comigo os movimentos ou atitudes que marcaram a ação de Jesus. Veja novamente o verso 12. Ele silenciosamente retoma suas vestes. Você não encontra no versículo nenhuma indicação de que os apóstolos se ofereceram para ajudá-lo.
E ele faz isso antes de se sentar novamente na mesa com os seus discípulos. Em seu caráter de mestre e senhor, ele vai então, como eu disse, dar um tempo, nós não sabemos quanto tempo, para que eles se recuperem daquela surpresa, porque eles não imaginavam que Jesus faria isso, lavar os pés de seus discípulos. Eles então vão ser preparados por ele para ouvir o que ele estava prestes a dizer. Isso aqui, irmãos, nos dá um significado adicional à postura de Jesus. Deixa eu explicar. Vocês lembram que em Mateus capítulo 5, quando Jesus pregou o famoso Sermão do Monte, ele tomou a mesma atitude. Ele se assenta para começar a pregar para os seus discípulos. Era muito comum, ainda hoje é comum no Oriente, que os mestres, quando ensinam, eles façam isso assentados. E naquele tempo era muito mais comum. Os discípulos permaneciam de pé, enquanto o mestre assentado ensinava. Normalmente, para que isso acontecesse, tinha que ser de um lugar mais alto. Então até os discípulos poderiam se sentar, mas ele estava no lugar mais alto para que todos pudessem vê-lo. Jesus vai fazer a mesma coisa quando no Monte das Oliveiras, em Mateus 24, ele prega o famoso sermão profético sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Agora, qual é a força disso tudo? Toda vez que Jesus se assentava, ele ensinava aos seus. Ele ensinava ao povo, ele ensinava aos seus discípulos. E se nós estudarmos essas passagens, nós vamos perceber que onde Jesus estava e se assentava, isso se seguia de ensino. Então, depois que ele lava os pés, verso 12, nós temos uma indicação importante aqui a observar. Ele vai nos mostrar como nós devemos também tratar aqueles que nós sabemos estão em nosso meio, mas não são dos nossos. Veja que o Senhor, ele já sabia tudo sobre Judas, ele já sabia sobre tudo o que ele estava fazendo, aprontando, mas ele o tratou ainda como se fosse um de seus apóstolos. Jesus ainda faz isso do mesmo modo, irmãos, pelo ensino da Santa Palavra. Quem foi que se expôs? O próprio Judas. Por que ele se expôs? Depois do que Jesus falou, ele se levantou e saiu. Acontece muito ainda hoje. Nós não precisamos fazer nada além, por vezes, do que simplesmente entregar a palavra de Cristo. Aqueles que não pertencem a Ele, eles se levantarão e eles irão embora. Observem que o Senhor Jesus, ele vai tratar Judas assim. Ele sabia, de fato, o que estava no coração dele. Ele sabia qual seria a atitude que Judas tomaria, mas bastou a palavra de Cristo para que ele então expusesse o que estava em seu coração. Qual a pergunta de Jesus? Compreendeis o que vos fiz? Parece uma pergunta simples, irmãos, mas isso foi muito profundo. Por que razão? Quando Jesus lavou os pés de seus discípulos, lembrem-se, ele não demonstrou apenas uma maravilhosa humildade, que ele desejava que seus discípulos levassem a sério. Ele vai falar sério com Pedro. Mas ele queria que seus discípulos também observassem como ele os tratou com um profundo amor. Jesus não apenas os salvaria, mas ele se preocuparia com a maneira como eles agora iriam viver. Jesus vai agora aplicar o que fez, preocupado com a comunhão entre eles. E para que isso fosse necessário, o que é que Jesus vai fazer? Ele vai instruí-los para que eles tivessem
uma atenção muito cuidadosa durante a sua caminhada. Quando seus pés estivessem sujos, a poeira deste mundo precisaria ser removida. Então, irmãos, em sua pergunta, o que é que o Senhor Jesus ilustrou? Ele ilustrou a maneira como costumeiramente ele ensinava e ele aplicava depois o seu evangelho. Se você quiser aprender como ensinar a palavra de Deus, olhe para a maneira como Jesus, então, ele de forma maravilhosa fez isso. Ele ensinava, ele ilustrava, ele aplicava. Ensinar, ilustrar e aplicar, nada mais que isso. Você vai ver isso rotineiramente no ensino de Jesus. Ele vai ensinar, não andem ansiosos por coisa alguma, Mateus capítulo 6. Observai as aves dos céus. Ele vai ilustrar o que ele ensina. Se Deus faz isso pelas aves dos céus, quanto mais por vocês. Ele aplicava o ensino do seu santo evangelho. Muito simples isso. Então, Jesus aqui desejava mostrar para eles que, à medida em que o cristão cresce em Cristo por meio da verdade, ele será capaz de se aprofundar e de refletir com maior profundidade o que, a princípio, ele entendia de maneira superficial. Aqui, Jesus estava querendo mostrar que a mesma graça que trouxe a salvação nos ensina que, como Paulo escreveu a Tito, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança. De fato, irmãos, é profundamente humilhante descobrir quão pouco compreendemos sobre o amor e a graça que um dia operaram em nosso favor. O fato se prova quando, por tão pouco, por vezes, nós tropeçamos e não aplicamos as verdades do Evangelho nas diversas situações da nossa vida. Essa é a verdade inconteste. E eu estou tomando apenas a pergunta de Jesus. Vocês compreenderam o que eu acabei de fazer por vocês? E sabem por quê, irmãos? Porque esta é uma pergunta que frequentemente devemos fazer a nós mesmos, com respeito ao que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, faz ainda hoje por nós. E aí nós lembramos sempre que nenhuma de suas obras, elas são infrutíferas. Tudo o que ele faz coopera para o nosso bem e é repleto de sentido. Tudo o que Jesus realiza visa servir a um propósito, e um propósito bom, e o mais importante, na maioria dos casos, nós sabemos disso. Mas por vezes, nós rejeitamos. Mas, se olharmos para a sua obra, por meio da sua palavra, e pedirmos a orientação e a direção de seu Santo Espírito, certamente seremos capazes de discernir o seu sábio e benigno propósito para nós. Ainda que, inicialmente, por sua providência, os caminhos sejam tão misteriosos que não podemos conceber. Às vezes a gente não pensa nisso, né? Mas os exemplos da nossa vida nos ensinam. Quando estávamos preocupados com a cirurgia do presbítero Manuel e logo nós fomos sabendo das boas notícias, o que aconteceu enquanto ele estava na UTI internado é que ele já estava preocupado como um bom médico com os outros pacientes na UTI. Já estava falando do Evangelho
para os médicos e as enfermeiras ali naquele lugar. Às vezes a gente não entende por quais caminhos o Senhor nos guia. Por que, Senhor? Não dá para evitar, não? Será que com remédio não vai resolver isso? Mas às vezes Ele quer que a gente passe por isso, porque pode ser que Ele tenha alguém ali, seu, que precise ouvir a palavra de Deus, e o momento certo é esse. Quanto mais nós buscamos, então, irmãos, entender essas coisas e rogar ao Espírito que nos mostre todas elas, nós vamos perceber que somente Jesus pode nos explicar suas intenções, e Ele não permitirá que seus filhos permaneçam ignorantes quanto a elas, porque é seu propósito nos abençoar, fazendo com que as conheçamos. Por isso Ele vai perguntar aos discípulos, depois do que Ele fez: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Eu vou começar a explicar para vocês, em outras palavras, né? Então, Jesus prossegue, verso 13, e Ele vai começar a explicar. Vejam só. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. O que é que se destaca aqui nessas palavras de Jesus no início da sua explicação? Mais uma vez, a verdade de que Ele veio para o mundo cheio de graça e de verdade. Então, embora Jesus tivesse cumprido para os seus apóstolos o mais humilde ofício de servo, lembrem-se do que nós vimos no sermão anterior, em João 13, a atitude de Jesus era aquela que só os escravos tomavam. Por isso que os discípulos ficaram espantados, e João, de início, já disse: eu não vou deixar o Senhor fazer isso, não. Não vou deixar. Então, eles sabiam disso. Veja que Ele não havia abandonado o lugar de autoridade que lhe pertencia. Ele assume esse papel, mas Ele não deixa de ser rei. E Ele vai lembrar o que aos seus discípulos? Vocês me chamam de mestre e senhor, e não esqueça, eu sou mesmo, viu? O que eu fiz aqui não me desqualificou, não. Eu ainda continuo sendo o mestre e o senhor de vocês. E isso a gente nota pelo próprio verbo chamar. Ou seja, Ele era chamado assim pelos seus apóstolos. Está aí no versículo de número 13. Então, quando eles reconhecem isso, eles vão fazer o que é correto mesmo, eles vão fazer aquilo que é certo. E Ele vai elogiar os 12, ainda que em nossos dias vejamos tantos discípulos do Mestre o desonrando por não reconhecerem isso. Mas Ele vai então começar o seu ensino dizendo: vocês estão certos quando me chamam assim. Eu sou o Mestre e o Senhor. E Ele vai lembrar que essa é uma importante verdade, e por isso Ele vai elogiá-los, porque esta é a maravilhosa confissão da nossa fé: Cristo é Senhor. Agora, a declaração de Jesus, irmãos, nos aponta também para o seguinte: quando nós reconhecemos Jesus como nosso Mestre e o nosso Senhor, certamente isso já revela que nós somos, de fato, pertencentes a Ele. Nós confiamos nele, nós entregamos a nossa vida um dia a Ele. E se o nosso Redentor, Ele diz que dizemos bem quando fazemos isso, nos dirigindo a Ele dessa forma, nós sempre teremos então o entendimento certo da necessidade, a necessidade diária de, através da sua palavra, ter os nossos pés sempre purificados da sujeira desse mundo. Veja que você nunca vai encontrar os apóstolos se dirigindo a Cristo como Jesus durante seu ministério terreno. Veja que quando Ele os exorta a orar por mais trabalhadores para a seara, em Mateus capítulo 10, Ele vai dizer: roguem, pois, ao Senhor
trabalhadores para a seara. Quando ele via os discípulos para trazer o jumentinho, ele vai dizer: digam ao dono do jumentinho que o Senhor precisa dele. Quando ele exigiu o uso do cenáculo, ele disse também: o Senhor diz, o meu tempo está próximo, portanto celebrarei a Páscoa em sua casa. Então, os discípulos, eles nunca se dirigiram a Jesus pelo nome, mas eles sempre se referiam a ele, ao título que ele possuía, por ser quem ele era. Agora, observem como isso é importante para nós, irmãos, quando nós olhamos esta passagem aqui no Evangelho. O que Jesus diz e reconhece que os discípulos fizeram bem, por vezes é algo em falta em nosso tempo e no moderno movimento evangélico no Brasil. Através das palavras que são ditas, através dos cânticos que são entoados, que são verdadeiramente desrespeitosos com respeito ao nosso Redentor. Nós precisaríamos entender a importância de sermos elogiados pelo Senhor, porque o chamamos da maneira correta. Ele é o nosso amado, Ele é precioso para nós, Ele nunca vai deixar de ter comunhão íntima conosco, mas isso não vai fazer com que nós o desrespeitemos. É triste perceber isso em nossos dias. Mas se nós observarmos com sinceridade o que a palavra de Deus nos diz, nós percebemos que quando Jesus se dirige dessa maneira, ele vai lembrar que um mestre precisa ser crido e um senhor precisa ser obedecido. Ele assume uma atitude de servo e agora ele está mostrando a eles que isso em nada mudou a sua posição e ele reconhece isso na expressão de seus discípulos. Então ele vai aplicar o que acabou de fazer por eles, mas ele não vai perder essa clara conexão. Vejam, irmãos, se o maior entre nós pôde ministrar ao menor, quanto mais o menor deveria ministrar ao seu igual. Se o superior serviu aos seus inferiores e ainda hoje o faz, quanto mais o inferior deveria servir aos seus semelhantes. Observe que é dessa premissa que Jesus tira a conclusão. Vocês me chamam o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Foi a partir da confissão vinda dos próprios lábios do Senhor, e ele então, da confissão vinda dos próprios lábios de seus discípulos, que o Senhor passou a lhes ensinar. Veja que essa ordem, ela é necessária. Primeiro, esses discípulos ouviram Cristo como mestre e mais tarde o reconheceram como seu Senhor. Mas agora Cristo inverte a ordem. Se eu, pois, vos for Senhor e Mestre. Por que isso? Porque esta é a ordem que agora nós devemos experimentar. Um dia nós o ouvimos como um mestre, reivindicando ser o nosso Senhor. Até que o Evangelho nos transformou, e a partir da transformação do Evangelho, a ordem se inverteu. Cristo continua sendo o nosso mestre. A sua palavra, ela é alimento para a nossa alma. Mas agora primeiro nós o reconhecemos como o Senhor da nossa vida. Devemos então nos render a Ele como Senhor, devemos nos curvar a Ele como a nossa maior autoridade, devemos nos submeter ao seu jugo, para que então possamos nos tornar ensináveis. Verso 14. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eles deviam fazer isso mesmo. A pergunta é, por que ainda não haviam feito isso? Havia água, havia toalha, havia uma bacia, mas por que eles não fizeram isso?
Lucas 22, por favor. A importância da gente comparar aqui os evangelhos. Lucas 22. Verso de número 24. Aqui você tem a prova de que, não obstante o reconhecimento elogiado por Jesus, que pode ser também real entre nós, a grande luta da nossa alma sempre será essa aqui. Olha só. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Eu tenho 50 anos de igreja. Eu sou presbítero há 300 anos na igreja, uma múmia. Eu sou pastor da igreja. Me respeitem. Eu sou o membro mais antigo da igreja. Não existe isso no reino de Deus. E nós precisamos entender, irmãos, de uma vez por todas. Porque senão, não teremos capacidade de lavar aos pés de ninguém. Porque não vamos respeitar ninguém. Não vamos nos submeter a ninguém, nem a presbítero, nem a pastor, nem a diácono, nem a esposo, nem aos pais, ninguém. Os discípulos começaram a discutir quem era o maior. Verso 25. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Assim funciona no reino dos homens. Vocês lembram quando o povo quis imitar os reis de Canaã e demonstraram insatisfação com o governo de Samuel, que era profeta, e, consequentemente, o rei sobre eles era Yahvé. Eles ficaram insatisfeitos. Deus já havia prometido um rei para eles, mas eles queriam um rei de acordo com o modelo de Canaã. Deus então disse: eu vou dar para vocês. Ele deu Saul. Vocês lembram? Vocês não vão deixar de pagar imposto para eles, vai ser mais pesado. Vocês vão ter que manter a família deles. Às vezes a gente paga algumas coisas assim que a gente não entende, né? A gente aprendeu, por exemplo, nos livros de história do Brasil, tudo de forma errada. Era melhor a gente ficar com um rei do que ter uma tulha de rei hoje no Congresso Nacional. Era melhor um com a família. Hoje a gente tem um monte. Não só de políticos, não só de presidentes, mas temos governador, temos prefeito e ainda temos juízes. A coisa piora quando a gente se afasta do que Deus recomenda. Pois bem, Jesus fala aqui que assim funciona no reino dos homens. Mas, verso 26, vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Quando eles então começaram a disputar, e isso aqui é importante também para nós, quando temos posição de liderança, nós não devemos exigir submissão de ninguém segundo os ditames do mundo, senão pelos ditames da palavra de Deus. Nenhum pai pode fazer isso com o filho, nenhum líder espiritual com o rebanho, nenhum marido com sua esposa, nenhum governante com o povo. Jesus vai envergonhá-los e vai dizer assim, olha, veja que quando a discussão está rolando, Salvador então diz para eles, verso 27, pois qual é maior?
quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, olha, o mestre e Senhor, eu sou o que serve, ou eu sou como quem serve. Aí quando você volta para o capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus diz: ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Veja como essa palavra de Jesus Cristo ela é interessante e importante para aplicação a nós mesmos. Quando descobrirmos qualquer sujeira que possa estar nos pés de nossos irmãos, nós não devemos nos cegar quanto a isso. Deixar que os nossos irmãos andem assim. Não devemos esconder de nós mesmos seu caráter também, chamando o mal de bem. Não podemos. Se formos honestos e fiéis com respeito a nós mesmos, seremos igualmente honestos e verdadeiros com respeito aos outros. Por outro lado, irmãos, devemos ter cuidado para não olhar para os pecados e falhas dos nossos irmãos com uma fria indiferença ou uma complacência semelhante à dos fariseus. Essa é uma condição terrível, mas é tentadora para nós, que é aquela de encontrar a alegria em investigar as iniquidades do próximo e também nos alegrar em expô-las depois que as descobrimos. Jesus lembra que o julgamento com que julgamos também será o mesmo aplicado a nós. E a medida que aplicamos aos outros será também aplicada a nós. Aí então nós devemos continuamente lembrar de que o amor do mesmo Senhor gracioso que nos é dado, também é dado aos nossos irmãos. E que um dos principais privilégios que temos é o direito de apelar ao Senhor em intercessão por eles. Devemos fazer isso em nome de Deus, pedindo que os pecados, até mesmo os mais profundos, sejam removidos e que os merecidos castigos e tristezas sejam evitados. Portanto, não sejamos como aqueles que o apóstolo advertiu: no meio da igreja se mordem e devoram uns aos outros, mas sejamos como aqueles que lavam aos pés uns dos outros. Esse é o grande desafio para nós também hoje. Eu quero concluir, irmãos, lembrando que, ficando com vocês até o versículo 14, nesta manhã, esta é uma palavra extremamente necessária para todos nós. Nós devemos estar prontos a tratar a sujidade que porventura encontremos nos pés do nosso irmão. Mas também nós devemos fazer isso sempre porque estamos investigando como está a sujeira em nossos próprios pés. Esse é um exercício importante para a nossa alma. Lembrem-se, não expor, mas lavar. Esse é um passo importante. O tratamento só chega ao extremo do levar, no sentido de uma disciplina eclesiástica, quando não há mais solução. Mas os passos devem ser tomados de forma bíblica, e quando nós fazemos isso, nós demonstramos verdadeiro amor uns pelos outros. Podem nos acusar de leniência por um tempo, de lentidão, de até mesmo frouxidão, mas se nós estamos buscando fazer o certo, lutemos por isso, mas não nos omitamos, busquemos lavar os pés uns dos outros em nossa caminhada cristã.
Para isso é importante entender quão humilde é esta obra. Mas lembrem-se, irmãos, qual é o paradigma para nós nesse quesito? O paradigma é daquele que sempre nos recebe domingo após domingo e lava os nossos pés. Aquele a quem chamamos de Mestre e Senhor, Jesus Cristo. Ele é o paradigma. Eu costumo dizer, sempre quando temos celebração da ceia do Senhor, que essa é uma verdade não somente importante para nós, mas para os nossos filhos. A mesa do Senhor, ela é importante não somente para nós, mas para vocês que são filhos do pacto. Por isso vocês devem se preparar para isso. Quanto mais cedo for, melhor. E quando um pai se levanta e diz, mas o meu filho não está preparado, eu pergunto, e você está? Semana toda com os pés sujos, aí chega no domingo e diz, eu estou pronto para tomar a ceia. Nem você está, nem eu estou. Essa é a verdade. Por quê? Porque nós somos intelectualmente mais desenvolvidos ou somos mais maduros. Às vezes eu vejo os mais maduros cometerem mais pecados e fazerem mais besteiras. Sabe por quê? Porque é assim que funciona o homem. Como dizia um professor meu de teologia, quando você fica mais velho, você não fica mais maduro espiritualmente somente. Ele dizia, você fica como um carro velho, sua quilometragem, já rodou, já bateu os 200 mil de pecado. Seu filho está começando ainda e você, não, ele é pecadorzinho ainda. Não pode, mas eu posso. Ninguém pode, se não tiver um mestre e Senhor. Então, tanto pais como filhos devem se render hoje ao Redentor, confiar nele como o Salvador da sua alma e se preparar para esse momento tão importante que é comungar com aquele que, sendo o cabeça da mesa, saiu dela para nos servir. Então, irmãos, para isso eu preciso me abaixar aos pés dos meus irmãos, se eu quiser lavá-los. Significa que em mim a carne precisa ser subjugada. Não nos esqueçamos das palavras do apóstolo quando ele disse, irmãos, se alguém for surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigiu tal com espírito de mansidão e guarda-te de ti mesmo, para que não sejas tentado. E aí ele conclui dizendo assim, em Gálatas 6, levai as cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Eu devo me esvaziar para fazer isso de todo senso de autossuperioridade, para que possa trabalhar com alguém que está com os pés sujos e enlameados, até mesmo fora do caminho. É o amor de Cristo que deve me constranger enquanto procuro ajudar alguém por quem Cristo morreu. E como diz o apóstolo Paulo, como filhos amados, assim eu serei. Efésios 5, um imitador de Deus. É maravilhoso, irmãos, poder ouvir isso nesta manhã. Saber que o Senhor Jesus Cristo está diante de nós e a sua palavra está sendo dada para a nossa instrução. Lembrem-se, quando o Senhor designa na terra uma testemunha de seus caminhos no céu, Ele nos diz para lavarmos os pés uns dos outros e nos amarmos uns aos outros. Deve então haver paciência com os pecados dos nossos irmãos. Deve haver uma aplicação fiel, porém terna da palavra de Deus em cada caso particular. Deve haver uma intercessão diária e fervorosa por esse irmão. E aqui tudo isso se resume, se você quiser uma ilustração mais clara, eu lhe repito a de Jesus. Deve haver uma lavagem. Você precisa lavar os pés do seu próximo. Mas também você deve secá-los. Lembre-se, e esse serviço vai oferecer a você o seguinte: quando você seca, você esquece. Eles não continuam molhados. Eles foram lavados, a sujeira foi retirada, você seca e você então segue. Você não relembra. E esse é um dos grandes problemas, porque não conseguimos resolver determinados pecados em nossas casas, nas congregações.
Às vezes até conseguimos lavar os pés uns dos outros, mas esquecemos de enxugá-los. E tão rapidamente nós trazemos à memória aquilo que o próprio Senhor lança no mar do esquecimento. Lembre-se, a falha exigiu um dia que você removesse a sujeira dos pés do seu irmão, deve ser lançada nas profundezas do mar do esquecimento. Ela nunca deve ser lançada novamente contra o seu próximo, na oportunidade que você tiver. Como se você tivesse um caderninho cheio de anotações das suas memórias, ou das memórias sujas que você registrou do seu irmão. Pode ser seu cônjuge, pode ser seu filho, pode ser os seus pais, seus irmãos. Não faça isso. E sabe por que você não deve fazer isso? Não é porque o pastor está dizendo isso, não. Não faça isso porque Jesus não faz isso, nem com você e nem comigo também. Vamos orar. Senhor, nos abençoa e aplica a Tua palavra poderosa ao nosso coração nesta manhã. É a Tua palavra, Senhor, que trata a nossa alma, que opera em nosso coração. Não rejeitemos, Senhor Deus, a Tua palavra, pois nós estamos com as nossas Bíblias abertas e nós lemos as palavras de Jesus. São as palavras do nosso Mestre, são as palavras do nosso Senhor. Aplica, Senhor Deus, ao nosso coração, porque é nesse momento tão importante para a nossa alma que agora nós iremos participar juntos de um momento tão especial para a nossa vida de fé. Aqui, Senhor, em Tua mesa, nós seremos lembrados, e porque o Senhor um dia nos purificou e nos tem purificado, nós temos parte contigo. Não fomos rejeitados, não fomos esquecidos. O Senhor não nos permitiu que nos levantássemos e fôssemos embora. O Senhor se assentou conosco nesta mesa. E o Senhor come e bebe conosco. Em nome de Jesus oramos. Amém.